Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar? Pai, obrigado por tudo que podemos lhe prestar nessa hora. Adoração, louvor, música, Senhor, palavras, nossas crianças, nossos adolescentes, nossas ofertas no gasofilácio, tudo, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado pelos aniversários, pelas orações. Ouve as orações que nós fizemos, eu sei que o Senhor ouve. Vá ao encontro da Maria Rita agora, curando, trazendo paz. Aqueles que estão enfermos, acamados, Senhor, vai agora, dando forças, já que Tu és, Senhor, para nós, como em Israel antigo, Jeová, Rafa, o Deus que cura, o Deus que também traz providência, Jirê, a nossa bandeira, o nosso juiz. Pai, por favor, Pai, pelo nome de Jesus, venha ao encontro dos nossos irmãos que estão nesse momento, Pai, necessitados do Teu auxílio, da Tua mão. Quanto a nós agora, Senhor, fala conosco de forma simples, de forma liberal, fala conosco de forma direta, para que nós possamos entender o que Tu queres de nós. Assim te pedimos e assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O contexto está na oração. Jesus aplica aqui um juiz. Toda vez que eu leio essa parábola, eu lembro do Alexandre de Moraes. Não sei porquê, ele não temia Deus, ele não temia homem nenhum. Eu falei, cara, Alexandre de Moraes já deve ter um ex-avô, alguma coisa lá na antiguidade, porque tinha um juiz numa cidade do Brasil, e esse juiz não temia ninguém, ele não respeitava, nem temia Deus e nem respeitava homem algum. E aí Jesus fala de uma situação interessante, porque ele, além de não respeitar homem algum, não temer a Deus, ele não respeitava uma coisa interessante: a condição da viúva. A condição da viúva na Bíblia, ela é muito singular, ela é pior que a do órfão. Você vê que Deus coloca Elias para sustentar uma viúva em Serepta, e ela é viúva e seus filhos são órfãos, então ali junta-se o inútil com o desagradável, e Deus falou assim: Elias, vai ali para transformar aquela situação, e deu ordem para que a viúva cuidasse de Elias. Olha que interessante. Mas Jesus vai falar assim: e nos dias de Elias havia tantas viúvas, por que Deus mandou ele para a viúva de Serepta? Porque na verdade era Deus que estava cuidando da viúva, iria cuidar da viúva para que a viúva cuidasse de Elias. Olha que coisa linda, né? Jesus vai desvendar isso assim: havia tantas viúvas em Jerusalém, por que Deus em Israel, por que Deus mandou Elias para Serepta? Porque na verdade Elias que diz: segundo a minha palavra, não vai faltar nem farinha nem azeite, até que venha chuva abundante. Então pode ficar tranquilo, o que você me der vai voltar para você todos os dias. Mas Jesus fala de uma questão de iniquidade, falta de retidão, e ele vai fechando isso num contexto assim: considerai o que diz esse juiz iníquo, ou seja, ele tem que se dobrar a uma situação que está perante ele. Ele tem que se curvar, porque é uma viúva, está muito acapachante, sabe? Está flagrante. Não dá para você ignorar a viúva, e as pessoas vão começar a perguntar: por que você não julga a causa da viúva? Por quê? Porque a viúva é a coisa que dá mais pena no tempo dos tempos bíblicos de Israel. Você vê que Jesus vai lá e ressuscita em Naim um rapaz que era o único filho de uma viúva, não é de um casal. Notem essa diferença. Uma coisa é você ter um filho com pai e mãe vivo, outra coisa é você ter um filho que é o único filho de uma viúva. A coisa fica muito complicada. E Jesus diz: olha, esse juiz, ele vai atender a viúva, porque vai incomodá-lo em todos os sentidos. Ele não teme a Deus, ele não teme a homem nenhum, ele não está nem aí, mas ele precisa se livrar desta viúva. E aí Jesus traz uma situação interessante: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que Jesus faz é um paralelismo, só que é um paralelismo discrepante, porque ele não quer comparar Deus com o juiz iníquo,
Ele só quer dizer assim: se uma pessoa iníqua, se uma pessoa ruim, se uma pessoa má, chega um momento, ela tem que atender. Imagine Deus que é pura bondade. Imagine Deus que é pura justiça. Imagine Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Imagine Deus que sabe que você está precisando. Ele vai te atender. Mas aí ele diz assim: ainda que pareça demorado. E aqui eu quero balizar a nossa palavra hoje, uma palavra breve, sobre o tempo de Deus, as coisas de Deus. Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo, mas Eclesiastes 3 não diz quanto tempo é esse tempo para tudo. Ele não diz se é um dia, 2 horas, 3 meses, 5 anos, 6 anos. Existe uma coisa chamada mecânica espiritual. Existe a mecânica quântica, claro, dentro da teoria da física, dos movimentos, dos corpos. Mas existe uma coisa chamada a mecânica espiritual. Aprendi isso há muitos anos atrás. Isso trouxe para mim uma elucidação de muitas coisas com relação justamente à oração, desejos. Você lê no Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E você se agrada no Senhor, está cheio de desejos e a porta da esperança não se abre. E você fica: Deus, mas eu estou aqui na palavra, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Senhor, eu estou confiando e estou entregando meu caminho. Pai, eu mudei minha vida radicalmente, nada acontece. Aí Jesus também vem: pedi, dar-se-vos-á, batei, buscai. Olha aí, Deus, se vós somos maus, poxa, Senhor, eu estou dentro desse contexto, mas por que nada está acontecendo? Porque muitas vezes nós, infelizmente, não fazemos a nossa parte. A mecânica, ela requer várias engrenagens. A mecânica requer vários níveis de comprometimento. Entenda uma coisa: do momento que Deus te criou, Ele já se comprometeu a te salvar. Você entende isso? Eu nasci no candomblé, Deus se comprometeu a te salvar. Eu nasci na feitiçaria, Deus se comprometeu a te salvar. Eu nasci nas trevas, Deus se comprometeu a te salvar. Onde você nasceu não importa. Deus, quando você nasce, Ele já se compromete a te salvar através de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de uma maneira que deu seu Filho unigênito. Então Ele tem um comprometimento de salvar. Agora, se você no seu livre-arbítrio de ímpio vai receber, quer aceitar e quer viver com Jesus, é outra história. Mas Ele tem um comprometimento de salvar. Quando você recebe Jesus, Ele tem um comprometimento ainda maior, que é o quê? De te transformar, te libertar, fazer de você uma nova criatura. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Então, o segundo compromisso de Deus conosco é nos transformar. A diferença é que, no primeiro estágio de nos salvar, a mecânica é toda de Deus. A engrenagem vem toda do céu. Ele envia até o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da morte, do juízo, do inferno, da justiça, de tudo. E aí a mecânica é só dele. A única mecânica que nós temos é reconhecer Jesus como Salvador. Mas aí quando você reconhece Jesus como Salvador, você tem que ouvir o barulho das engrenagens. Você fica assim: está esquisita a minha vida? Tá, meu irmão, porque agora a tua engrenagem vai começar a girar. Nunca girou, o diabo travou tudo. Imagine um mecanismo grandão, o diabo vem com um pedaço de ferro assim e joga nos dentes. Plá! Aquilo fica travada, a tua vida, travadona. Jesus vem, arranca. O que acontece com a roda? Plá! Você diz: epa! Só que como você é novo na fé, a tua engrenagem não tem aquela velocidade, né? Está enferrujado. Fica aquela coisa. E aí, quanto mais você busca, vem o Espírito Santo cheio de óleo, para você começar a girar. Coisa linda, né, irmão? Vem com aquele óleozinho para você começar a girar, e você começa a ter a alegria da salvação. Aí que você começa a experimentar a alegria da salvação. E aí você diz: meu Deus, coisas na minha vida que estavam travadas começaram a andar. Olha, eu não consegui enxergar isso aqui na minha frente, estou enxergando. Só que entenda, engrenagens não bastam elas girarem. Há mecanismos que têm velocidade de giro. Quanto maior a peça, isso é mecânica, gente. Quanto maior a peça, mais lenta ela gira. Quanto menor a peça, mais rápido ela gira. Então você tem na sua vida, na mecânica espiritual da sua vida, você tem engrenagens grandes que vão se mover lentamente, mas você também tem engrenagens pequenas que elas têm que estar assim.
E o que acontece com muitos de nós é que essa engrenagem pequena que está girando ali em quase 5.000 RPM, é ela que faz a grandona, dá um giro de vaca. Poc, 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 poc. É a pequenininha. Abra um relógio mecânico para você ver. Aquele peso, aquilo ali gira ali em frações de segundos, milissegundos, fazendo isso aqui, é lindo. Mas aí tem uma engrenagem granando que ela fica ali. Ela que faz o perpetual do Rolex. Se aquela pequenininha, aquele cabelinho parar, parou tudo. Ponto. Sabe por que a tua vida está parada? Porque tem engrenagem na tua vida que não está funcionando. Principalmente a que requer velocidade. Nós somos muito lentos para tomar decisões. E muito apressados para tomar más decisões. Somos lentos para entender o que Deus está falando conosco agora, nesse exato momento. Mas muito rápidos para embarcar numa ambiência, sabe, numa turma, vamos para cá, vamos para lá, e vem para cá, e vem fazer, e vamos acontecer. E sabe o que Jesus está falando aqui? Por incrível que pareça, o tema não é a viúva e nem juiz iníquo. O tema é onde e quando e como Deus te responde. O foco não é o juiz é só para entender o que Deus é e o que você é diante de Deus. Na Suprema Corte de Deus não tem embromação, não tem enrolação. Quando Satanás chega para pedir algo, como fez com Jó, como fez com o sumo sacerdote Josué e Zacarias, como fez com Jesus, como fará lá em Apocalipse, para Deus é o seguinte, é ou não é? Se não tem direito, o Senhor diz, para trás, Satanás. Lá em Zacarias você verá Satanás tentando não deixar Israel ser restaurado através da figura do sumo sacerdote Josué. Suas vestes estavam todas sujas. E ele diz, não pode, porque estava voltando do cativeiro dos 70 anos. E ali se envolve agora Neemias e Esdras. Preste atenção, Neemias e Esdras são na história. Um está restaurando a área espiritual e o outro está governando o Asherá. O Asherá agora chega lá para governar, para trazer o sacerdócio. E Neemias é o governador e Asherá agora está como sumo sacerdote, ajudando a montar tudo aquilo. Mas aí o emblemático ali é o sumo sacerdote Josué, que significa o estado espiritual de Israel. E quando ele vem com as vestes sujas, vem Satanás e diz, não pode. Mas o anjo do Senhor se colocou e impôs sobre ele e diz, para trás, Satanás. Por que o anjo do Senhor fez isso? Porque eles já tinham pago as iniquidades deles por 70 anos, conforme Deus dera na boca do profeta Jeremias e também na boca do profeta Ezequiel. Aquele momento significa o momento exato em que eles abrem a Torá e todos começam a chorar lendo, eles fazendo, todos lendo a palavra de Deus, todos eles chorando. Aquele momento é o momento exato que Zacarias é levado aos céus e vê o julgamento no tribunal de Deus. Tem muita coisa sua que está no tribunal de Deus, mas a culpa não é de Deus, a culpa é sua, porque você travou a sua vida em muitas áreas e não se ligou. A tua engrenagem está parada. O meu marido, a tua engrenagem está parada. Os meus filhos, a tua engrenagem está parada. Os meus negócios, a tua engrenagem está parada. Meu casamento, o teu negócio está com a tua engrenagem. A minha carreira, a tua engrenagem está travada. O relógio, esse aqui não é mecânico, esse é quartzo. É um relógio movido a energia de bateria. Mas o mecânico você vai ver sempre assim na descrição do relógio. Reserva de bateria. O que é reserva de bateria? Quando você dá 5 giros no sentido front, ele vai guardar 48, 72 ou mais horas. Ou seja, você pode tirar do pulso, guardá-lo, porque 48 horas, 72 horas ele vai ficar funcionando. Se você não pegá-lo, não botar no pulso, ele vai parar. O que você vai ter que fazer? Colocá-lo novamente no pulso, acertar a hora, acertar a data. 1, 2, 3, 4, 5. Vai depender do maquinário. Se for maquinário suíço, longevo. Se for maquinário japonês, longevo. Italiano, longevo. Brasileiro, esquece, joga fora ano que vem. Se for, não vou falar as marcas não, para não ofender. Queridos, os suíços são fera, cara. Os caras estão... Gente, eles estão há 350 anos nesse negócio de relógio. E é lindo ver como é que isso aqui é uma ciência. É uma ciência poderosa. Se você não decorda, ou seja, a bateria do relógio automático é funcionamento. Se você não decorda e botar no pulso, sabe o que vai acontecer? Ele vai funcionar, ele volta a funcionar. Porque ele tem uma meia-lua lá dentro girando assim.
E aí faz ele funcionar. Mas se tirar do pulso, parar o movimento, ele não funciona. Qual é então a sua ação? Dar corda e movimentá-lo. Porque a movimentação também faz com que a corda seja poupada. Se a corda, na verdade, ela substitui a bateria, então você tem um movimento perpétuo. Por isso que tem alguns relógios que vai ver assim, perpétuo. Significa que aquele movimento será perpétuo. Enquanto você colocar no pulso e der corda, não vai parar nunca. E não é daquele que faz tuque, tuque. Não, é assim, é direitinho. A vida espiritual é a mesma coisa. Enquanto você não movimentar, a tua vida para. Se você está parado com Deus, a sua vida para. Pastor Miquel está falando assim, eu estava parado. Parou, já era. A tua mecânica para, dá tudo errado. Você corre atrás, mas não adianta, nada vem. Você fica, não vou conseguir desse jeito. Não acontece, não adianta. Você precisa ser um relógio no pulso de Deus. Você precisa ser uma máquina na mão de Deus. Você precisa deixar Deus te movimentar. Não importa. Você precisa deixar Deus te encher de energia. Quando o anjo diz, Elias, come e bebe. Elias está como? Animadão, né, queridos? Elias está feliz da vida, doido para derrubar, doido para saber se tinha mais alguns descendentes de Golias, para ele também dar uns catiripá. Doido para... Não é isso? Não, né? Acordou, olhou para o pão, olhou para a água. O que é isso aí, irmão? Come aí, come e bebe, a caminhada é longa. Ah, tá bom. Vou dormir. Anjo, Elias, acorda aí, rapaz. Sabe o que aconteceu com Elias? A bateria estava descarregada. Estava sem corda. Parou de movimentar. Venceu. Ao invés de esperar agora o braço do Senhor movimentá-lo, ele sozinho foi lá para a casa de Acabe, procurar alguma coisa que ninguém sabe até hoje o que ele foi procurar. Medalha, aplauso, reconhecimento, desculpa, retratação, indenização. Eu não sei o que Elias, até hoje eu procuro entender o que Elias foi buscar na casa, depois de uma grande vitória, meu irmão. Aprenda uma coisa, depois de uma grande vitória, descanse. Repita para o seu irmão, para a sua irmã, depois de uma grande vitória, descanse. Porque nós temos a mania de achar que se recebemos a vitória agora que eu vou e ninguém segura esse bebê. Ah, asa de querubim no calcanhar, meu irmão, essa mitologia é grega, irmão. Niquer, que é isso, meu Nike, né? Não! Há vitórias que Deus te dá, e quando é uma grande vitória, você tem que aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Descansa. Mas o Elias queria o quê? Ele queria dar continuidade. Vou aproveitar que eu já estou no embalo. As piores contusões dos atletas, somente os profissionais de futebol, é quando eles têm a distensão muscular, um desvio nas suas partes fibrosas, ou até mesmo nos tendões, e eles estão tão quentes que eles não sentem a dor como ela deveria vir, né? A dor é um aviso do corpo. Então eles continuam jogando, e aí o médico diz, dá para jogar? Ele dá. O técnico pergunta, quer trocar? Ele, não, dá. E ele vai tentar mais um pouquinho. Aí chega uma hora que ele está na zaga lá, ele vai tentar esticar a perna para interceptar. O que acontece? A dor vem de uma forma, e aí ninguém toca no cara, só vê o cara gritando, rolando, metendo a mão para cima no chão, rolando para lá e para cá. A dor ali está intensa. Sabe por quê? Ele não soube a hora de parar. Ele recebeu o aviso. Quando o cara já é 33, 34, 35, o que acontece com ele? Meu irmão, ele bateu com o pé no buraco, ele já olha para o técnico e faz assim, ó. A pessoa, não aconteceu nada, cara. O cara não sabe, ele conhece o corpo dele. Via Romário. Meu irmão, virava o doce ali para já fazer sinal. Nunca gostou de treinar. O cara era peladeiro profissional, nunca gostou de treinar. Então o que ele fazia? Ele sentia que estava dando desconforto no quadril, na coxa, na panturrilha, e só fazia assim pro técnico, ó. E ia embora, botava a mão aqui atrás e ia embora. Você tem que saber a hora de parar. Tem coisas que você está fazendo que já deveria ter parado há muito tempo.
Tem movimentos que você está fazendo que já você deveria ter parado há muito tempo de fazer, antes que seja irreversível. Antes que lhe traga um prejuízo. E esses atletas, quando eles vão para a ressonância, quando eles vão para o raio-x, quando eles vão, o que acontece? Cirurgia. 3 meses, 6 meses para um atleta profissional. Queridos, 3 meses é muita coisa para um atleta profissional. E tem que voltar, é fisioterapia, e musculação, e tem que fazer alongamento, e uma série, e alimentação, e sono, é muita coisa. Exagerou na carga. Preste atenção numa coisa. Não virá sobre vós tamanha provação a qual você não possa suportar, e em vindo o Espírito Santo lhe dá escape. Deus não coloca sobre você um peso que você não aguenta. Deus não coloca sobre você, sabe, um peso mecânico a qual sua engrenagem não consegue movimentar. Entenda isso. O que está acontecendo com você muitas vezes é que você está em sobrecarga humana, espiritual, social, psicológica, financeira. E aí você diz: eu estou orando, pastor, mas eu tenho orado muito. O problema não é a sua oração, o problema é a sua movimentação. A sua oração está certa, a sua movimentação está errada. A sua oração está certa, mas os seus movimentos não condizem com a sua oração. O que você pensa, o que você deseja não tem pecado, mas a forma como você age, como você faz, infelizmente, atrapalha a sua própria oração. Quem está entendendo, dá um amém aí. Amém. Porque às vezes você diz assim: Deus, eu estou orando tanto, eu estou pedindo tanto, eu estou clamando tanto, mas eu não sei o que está acontecendo. Você está causando um problema mecânico. Você está causando um problema espiritual para você mesmo. E aí, quando o crente é pentecostal, misericórdia. A Ana está com a voz, tadinha, está com a voz ali, porque professora, sabe como é que é? Pediu até o microfone agora, igual aqueles caras do trem, né? Isso. Eu falei que eu vou arrumar um microfone para ela, bem, vou dar uma caixa de som, levar uma dessa, assim, lá para a sala de aula. Criança, irmão, como é que é, né, irmão? Só no gritânico, berrânico e gritânico com elas. Só Jesus. Falar baixinho não adianta. E aí o que acontece? Falávamos isso hoje, aí eu estava ouvindo meu radinho de pilha, sabe como é que é? Migrando, saindo do celular para o radinho de pilha. Quando eu entro no radinho de pilha, quem está? Porque Deus nessa noite vai te dar. Meu Deus, como é que esse povo aguenta, gente? Falei. E eu não aguento mais ouvir essas mensagens. Vou ser sincero para vocês. Talvez alguns de vocês até aguentem, eu não aguento. O cara vai 5 minutos direto, parece um repente. Porque Deus... Ponto 30, ponto 50, irmão. Direto no rádio. E no final dá uma rajada de metralhadora. Jesus. No final ele tem que fechar com uma rajada, um grito estereofônico. Deus usa o que Ele quiser, irmão. Do jeito que usa padre, usa pastor mais calmo. Não estou dizendo que não usa, estou falando que eu não aguento mais ouvir a pessoa. Tu fica cansado, vai ficando perdendo o ar com ele. Dá um nervoso. Vai acabar o ar, vai acabar. Dá um balão de oxigênio para ele, irmão. Pelo amor de Deus, põe alguma coisa perto dele aí. Misericórdia. E sabe, às vezes nós achamos que, como diz Jesus, que é pelo muito orar, pelo muito fazer, muito subir monte, muito desce monte, vai para a consagração, vai para a vigília, faz isso, faz aquilo outro. Ei, se você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está em você, e 24 horas por dia, conhece teu pensamento, conhece a tua estrutura, teus sentimentos, e quando você abre a boca, em casa, na cama, sentado na sua mesa tomando café, Ele te ouve, Ele te atende, Ele sabe o que você precisa e o que você quer. Não estou com isso dizendo para você não suba o monte, não estou falando isso, só estou dizendo para você: cuidado com excesso de movimento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos ensinaram que temos que movimentar, que se você fizer para ali, puser para cá, cuidado. Você precisa de fogo e não de fumaça. Fogo gera fumaça, mas fumaça não gera fogo. Cuidado. Cuidado. Você precisa de fogo do Espírito. E a Bíblia nunca simbolizou o Espírito Santo como fumaça. Entenda isso. Eu quero que você entenda que quando Jesus diz assim: olha, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Eu é quem sei
o que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos, e os meus caminhos não são os seus. Quantas vezes eu achei, Deus está demorando a me responder. Automaticamente, é claro, eu voltava atrás e disse, Senhor, seja feita a tua vontade, o meu tempo não é o teu, e nem o teu é o meu. Mas tem dia que você diz assim, poxa, meu Deus, parece que nada vai acontecer. Você diz, Senhor, o que está dando errado? O que eu estou fazendo? Você começa a procurar um erro na tua vida. Você começa a procurar religiosamente o pecado que você está cometendo. Não faz isso não, irmão, pelo amor de Deus. Onde eu estou pecando? Essa dualidade ela é perigosa. Achar que não está recebendo nada porque alguma coisa que você fez ou está fazendo está impedindo você de receber a bênção. A outra dualidade perigosa, o diabo. Ah, meu Deus do céu, como o irmão adora o diabo. Tem gente que gosta mais de capeta. Já viu, irmão? Eu gosto de reunião de libertação. O cara conhece todas as entidades do candomblé e da Umbanda, irmão. Nunca vi. Se perguntar ele, irmão, fala para mim os profetas menores e maiores. Ele não sabe. Mas na hora de um culto de libertação, ele chama o nome de todo mundo. Ele sabe o nome de todo mundo, irmão. Tranca-rua, pombagira, vai cigana, ele vai o nome de todo mundo. Ele precisa conhecer os inimigos dele, a arte da guerra, santizão. Quase coloca na Bíblia aqui entre Malaquias e Mateus, a arte da guerra. Ele precisa entender, sabe, por que a minha vida está bloqueada. Aí vem na mensagem, irmão, hoje o diabo vai sair da tua vida. Aí, levanta a tua mão, enche ela de fogo. Vai botando fogo, Deus, vai botando fogo, Deus, vai botando. Só falta no final, agora diz, Hariuge! Só falta no final ele dizer isso pro irmão. Dá um Hariuge agora, irmão, no Satanás. Ô, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se encha da presença do Espírito Santo de Deus. Pastor, por que eu tenho visto muitos demônios ultimamente? Porque você está buscando eles. Que isso, pastor? Tá. Eu explicava isso para o irmão aqui ontem. Quando eu fazia muito trabalho de libertação e batalha espiritual, a pessoa que vive nessa área, tem que ser chamado por Deus primeiramente, a gente busca tanto confronto, que você vai ver o quê? Demônio. Comece a falar, Deus, eu quero ver anjo. Quero ser arrebatado aos céus. Senhor, eu quero ouvir o teu Espírito Santo. Comece a migrar do comportamento, eu quero lutar com demônios, com eu quero ver anjos. Você vai o que vai acontecer com você. É você mesmo que desce e é você mesmo que sobe. Entenda isso. Nós, na nossa mecânica, nos esforçamos tanto para guerrear com tantos inimigos que a gente não vê que a gente está saindo da presença de Deus para ir para o campo de batalha, quando Deus te tirou do campo de batalha. Pastor, e quando eu estou buscando a Deus, e ainda assim vem aquela guerra, eleve-se, cresça, vá para a luz, cresça, resplandeça a sua luz. Se os demônios ainda te alcançam, porque você ainda está muito perto deles, vá para perto de Deus, porque onde Deus está, demônios, Satanás nenhum pode ficar. Meu irmão via mais capeta do que meus filhos. Meu irmão, eu achava isso lindo. Chegava na sala, já estava um capiroto me esperando. Eu, opa, em nome de Jesus, a minha casa não sai. Abusado. A minha casa, meu irmão. Aí ia para o púlpito ainda dá testemunho. Irmão, essa semana, cheguei na minha casa, tinha um demônio, eu achava bonito, irmão. Aí ia na cozinha, vi um vulto passando. Opa, não adianta esconder não, meu irmão. Vambora. Aí saía caçando. Ghostbusters, vamos lá. Meu irmão, capeta. E para lá e para cá, sai demônio. Um dia, lendo um livro do R.C. Sproul, sim, falando sobre o brilho da glória de Cristo. E uma frase que me chocou, quando ele diz assim: as pessoas que estão na luz de Cristo nunca mais veem maldade, porque a luz come as trevas. Ele citou João. Ele era a luz dos homens. Ele estava no princípio de todas as coisas. E as trevas não pôde com a luz. Aquilo ali foi um despertar. Falei, uau!
eu sou um homem de luz, mas tenho buscado muito estar nas trevas buscando inimigos. Quando Cristo venceu todos os meus inimigos na cruz do Calvário. E aí eu comecei a tentar entender, mas Senhor, o diabo não tentou Jesus? Tentou, mas não venceu. Ele não tentou, fulano tentou, mas não venceu. E todos que ele tentou e venceu porque já estavam em trevas. Davi, Sansão, Salomão, Judas, até o próprio Pedro. Então qual é o meu problema? O meu problema é como eu estou agindo na minha vida, qual é a mecânica da minha vida, para onde eu estou me movimentando. Aí você vai ver Tiago falando assim, olha, se você falta sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, capítulo 1, verso 5, e nada lhe impropera, ele será concedido. Peça porém com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante de onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não pense tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, você entende isso? E aí ele fala o seguinte, olha, você não tem porque não pede, porque quando pede, pede mal. Mas o que é pedir mal? Eu também não tinha discernimento, mas como alguém pede mal? Preste atenção, a vontade de Deus é? Mas ela tem um lugar, não tem? Então vamos fazer o exercício. A vontade de Deus é aqui, no centro desse púlpito. Tudo que eu pedi aqui, o que acontece? E tudo quanto pedis em meu nome? Mas é eu, ser humano, inteligente, sabichão, quero isso, quero aquilo. E o que eu vou fazer com a minha mecânica? Aí eu começo a pedir a Deus, o que acontece? Nem tudo. Vem algumas coisas, somente algumas. Porque o caminho de Deus é reto. Os caminhos de Deus não fazem curvas. Vocês estão entendendo? Aí eu ouço a mensagem, sou tocado pelo Espírito Santo, o que é que eu faço? Oh, maravilha. O que acontece comigo? Mas eu me agito. Eu entro em guerra contra não sei quem, onde, quando. Eu começo a ficar irritado, nervoso, magoado, triste, abatido, deprimido. A minha mecânica do dia a dia, do trabalho, da família faz o quê? E aí eu volto a pedir a Deus as coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Estou quase desenhando, hein? Amém? Aí você fica, Senhor, meu Deus amado. Aí o Espírito Santo fala assim, ei, veja de onde você saiu. Aí você não entende. Nunca saí da presença de Deus. Não bebo, não fumo, não traio minha esposa. Zeca Pagodinho, eu não vou, não sei o que. Por que o Espírito Santo está dizendo para mim que eu tenho que voltar para a vontade de Deus? Você se sente até ofendido se algum profeta falar isso para você. Meu irmão, assim, irmão, sou pastor, sou pregador, sou adorador, eu sou professor de escola dominical, eu sou profeta. Mas Deus não está dizendo que você está em pecado, está dizendo assim, ó, volta para a minha vontade. Você sabia que alguns relógios, as máquinas são melhores que as outras, por isso que são muito caros. O Rolex é um dos mais caros do mundo, porque a máquina do Rolex atrasa 1,5 milissegundos em 60 dias. Você nem sabe isso. Não dá para ver. Ou seja, ele procura ser o quê? Ele volta. Josué! Te esforça, tem bom ânimo, porque eu darei a você o que eu jurei ao meu servo Moisés que daria. Então somente esforça, tem bom ânimo, e não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Enquanto você ficar no meio, você será vencedor. Está entendendo agora? Se você não se desviar, se você vai para Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, conforme foi dada a lei do seu servo Moisés, e não te desviares, tudo quanto vocês fizerem, onde vocês colocarem a planta dos vossos pés, onde vocês colocarem as mãos de vocês, vocês serão benditos. Mas se desviarem, vocês estão entendendo o que é se desviar? Desviar não é ir para um motel não, desviar não é beber não, desviar não é fumar maconha não, desviar é sair justamente da centralidade da vontade de Deus na tua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável, e quando você dá um passo à lateral, a sua mecânica muda totalmente, e tudo começa a dar errado. Sabe o que é pior para nós? Nós não temos expertise, só faça na presença de um profissional.
Se não tem a manha, se tu não tens certeza, Espírito Santo, me ajuda. Porque sabe qual é a tendência? Olha a tendência. E aí quando você chega aqui, nesse passo lateral, desânimo, cansaço, dor, luta, guerra, frieza, perda de visão. E você diz assim: eu sei o que tem que fazer, mas não consigo. Aí sabe o que Jesus fala em Apocalipse para Laodiceia? Arrepende-te, veja onde você se desviou e volta. Lá é o teu lugar de bênção. Está dando tudo errado porque você condicionou e não sentiu. Quando você vê um relógio mecânico bonito, ele é mais barato que o outro, diz: por que um custa 30 mil e o outro custa 1.000? Que diferente do Rolex, ele vai atrasar alguns segundos em poucos dias. Em alguns dias ele já vai atrasar 10 segundos. Em um mês já vai atrasar. Daqui a pouco está atrasado 5 minutos. Você entende? Por que alguns irmãos têm mais vitória que outros? Por que alguns crentes têm mais poder do que outros? Por que algumas igrejas conseguem vencer batalhas espirituais mais que as outras? Porque está dentro do tempo, Kairos. O Kairos rege o Cronos, e não o Cronos rege o Kairos. Você precisa aprender a andar no time de Deus. Você precisa entender o que é o tempo de Deus. Você precisa entender os comandos. E quem dá corda é Deus. Quem te dá energia é Deus. Quem te movimenta é Deus. Deixa Deus mexer, deixa Deus mover. Eu vou fazer isso, está demorando muito. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E saber que Ele é Deus. Eu vou tomar uma providência. Vai sair do centro. Vai para qual lado? Direita ou esquerda? Para onde você quer desviar? Escolhe. Numa conversa entre pastores, chegaram-se à conclusão que o lugar que tem mais desviados não é na Cracolândia, não é no prostíbulo, não é na bruxaria, não é no mundo. O lugar que há mais desviados é dentro da igreja. Porque eles não estão desviados da igreja. Eles estão muitas vezes desviados do propósito. Estão vivendo fora da vontade de Deus. Estão vivendo algo para conciliar uma tentativa de manter a sua mentalidade de crente. Infelizmente, estamos crescendo como povo evangélico. Mas eu tenho conversado com muitos crentes e me preocupo muito, porque a maioria está frustrada. A maioria não tem o que pede, não consegue o que deseja. E aí a gente começa a criar subterfúgios. É o diabo, não é a vontade de Deus. A gente começa a achar culpados. A gente começa a criar situações, cenários, roteiros hollywoodianos para dizer: está dando errado porque o inimigo está furioso com a minha vida. Está dando errado porque meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia, meus filhos não me apoiam, minha família não me dá apoio. Está dando errado porque meu trabalho me escraviza. Quer um trabalho mais duro que o de Daniel, gente? Você acha que os compromissos de Daniel diante do rei como era? Mas 3 vezes ao dia Daniel se colocava diante do Senhor e orava. Você acha que era fácil para Mordecai ficar onde ficou, com pano, saco e cinza, aguardando a sentença? Todos os dias ele estava lá firme e forte, nunca pediu uma licença. Vai ler, Esther. Não pediu licença, não colocou culpa em Ramã, não colocou culpa em ninguém.
continuou orando, clamando e buscando para que Deus desse ele livramento. Ficou na presença de Deus, mantendo a mesma engrenagem. E Jó, não sei o que está acontecendo, mas meu relógio vai continuar funcionando. Não sei, arrancaram a minha carcaça, arrancaram os ponteiros, arrancaram tudo, só deixou a maquininha lá. Jó, tu perdeu tudo, eu sei. Só a maquininha, girando sozinha, com a coroinha para fora ali. E o pessoal, Jó, olha só, rapaz, ali, não sei o que está acontecendo. Preste atenção na tua vida. Faça uma autoanálise. Onde você está na presença de Deus? Citei isso e é a minha percepção bíblica e teológica. Nós tivemos livre-arbítrio um dia. Mas no momento que você recebeu Jesus, você está diante da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então como é que eu escolho sair? Como é que eu escolho fazer isso? Você não escolhe, você se rebela. Há uma diferença. Porque uma vez que você entra debaixo da cobertura de Deus e você sai, você não pediu permissão para sair, você simplesmente saiu. E todos que se rebelam pagam um preço alto por sua rebeldia natural. Deus castiga? Não. Só que se você sai da cobertura de Deus, você perde a proteção. É igual não pagar o seguro do carro. No momento que você não pagou o seguro do carro, você vai andar com o carro para cima e para baixo, a hora que bater, acontecer alguma coisa, não está segurado mais. Você está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Só que você precisa entender se você está ou não dentro dessa mecânica de Deus. Não tem porque não pede. Também quando pede, pede mal. Pede com ânimo dobre. Aprenda uma coisa. Antes de pedir qualquer coisa para Deus, peça para Ele direção para a tua vida. A gente aprendeu a pedir coisas para Deus, mas ninguém nos ensinou. Peça direção primeiro. Vou te dar um carro, vai para onde, meu irmão? Primeira estrada, não vai te levar a lugar nenhum. Primeiro pergunte para Deus, onde é que o Senhor quer que eu esteja? Na Dutra, na Washington Luiz, na Avenida Brasil? Qual é o lugar que o Senhor me quer? Quando o Senhor me der o carro, eu vou para onde? Em qual sentido? São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, para onde eu vou, Senhor? A gente primeiro pede direção a Deus, depois a gente pede força, depois a gente pede bênção, depois a gente pede combustível, depois a gente pede visão, revelação. Primeiro peça direção. Eu preciso de direção para a minha vida, Deus. Vontade, meu irmão. Quantas vontades vêm no meu coração. O coração do homem pode fazer planos. Provérbios 16. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Se submeta a Deus. Entenda primeiro o que Deus quer com você. Depois você se movimente. Porque se você estiver à direita ou à esquerda daquilo que Deus tem para você, às vezes vai demorar muito para você entender que você chegou no caminho errado. Achou que estava certo. Pastor, como é que eu sei que eu estou no caminho errado? As bênçãos do Senhor não provocam dores. Você está feliz hoje? Você está feliz hoje? Pergunto isso para você. Você está feliz hoje? Você pode estar contente. É bíblico. Você está contente em toda e qualquer... Paulo não diz você está feliz. Diz você está contente em toda e qualquer circunstância. Contentamento ele tem. Agora você é feliz hoje? Faça uma autoanálise. Por que eu não sou feliz? Porque felicidade é uma construção. Não é um dom, não é uma dádiva. Não é algo que você simplesmente vai lá e conquista. É algo que você constrói. E a maioria de nós tentando construir felicidade, constrói mais peso, mais infelicidade, mais luta, mais dor, mais raiva, mais angústia. E aí sabe o que a gente faz? Nossas posições mecânicas. Essa igreja não presta, eu vou para outra. Piorou para você, não sabe o que você está fazendo. Você está piorando o teu caso. Eu tenho, vou dizer pena, eu tenho misericórdia dessas pessoas. Assim, eu não vou ficar mais nesse lugar. Eu não estou falando daqui não, estou falando de outras igrejas também. Deus colocou a pessoa lá na Assembleia de Deus, colocou a pessoa na Batista, colocou a pessoa na Presbiteriana, colocou a pessoa na comunidade. Ela diz assim, não, essa igreja aqui não tem nada de bom. Shhh. Quem dá corda não é você. Quem movimenta não é você. Quem diz para onde e quando você vai é Deus. Não é você. Você entende quando Paulo diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito?
Não é para qualquer um, é para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sei que talvez hoje vocês gostariam de ouvir uma palavra de vitória. Mas palavra de vitória, sabe o que acontece com a palavra de vitória? É dar corda em relógio escangalhado. Vai funcionar até um momento. Não adianta eu te dar uma palavra de vitória, tem que te dar uma palavra de reflexão. Eu preciso trazer para você uma palavra que você se aprofunde e diga assim: meu Deus, qual é a direção que eu tenho que tomar? Eu preciso da direção correta, porque as bênçãos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, já estão todas com Cristo nas regiões celestiais, assentadas com Cristo. Ele diz: rogo ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês saibam quais são as riquezas da glória, que pertencem a vocês. Se tudo isso pertence a mim, porque eu não tenho, porque você está na engrenagem errada, porque você está se movimentando de forma errada. Comece a se movimentar dentro do tic-tac de Deus. Preste atenção nesse ritmo. Preste atenção no compasso de Deus. Você vai começar a ver as coisas começando a se alinhar para você. Aí você começa a ver a vida dando certo para você. Pô, pastor, então eu vou fazer isso quando sair daqui agora. Não vai conseguir não, irmão, me perdoe. Por que eu não vou conseguir? Se eu estou pregando uma coisa, está dizendo que eu não vou conseguir. Sim, porque você tem duas engrenagens aí dentro de você. Você tem aquela que o Espírito Santo quer mudar, quer trocar, e tem aquela que você quer manter. Você tem seus movimentos viciantes, aquele que é a sua mentalidade. Eu sou assim mesmo. Deus me conhece desse jeitinho, mas não te quer desse jeitinho. Deus sabe que eu vou até aqui, até ali eu não aguento. Vai ter que aguentar, exercício agora. Vai ter que aguentar, não aguentar, vai aguentar correr mais 1 quilômetro agora. Só aguenta, vai ter que aguentar. Deus está te preparando para a corrida da salvação. Mas desse jeito eu não sei fazer. Pode deixar que o Espírito Santo te ensina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Aprende a gostar. A vida não é o que você gosta, a vida é o que você precisa. O nome disso é disciplina. O nome disso é disciplina. Disciplina não é o que eu gosto, é o que eu preciso. Tem dia que Deus me coloca perto de pessoas que eu fico assim: estou entendendo. Amém. Quero aprender logo. Quero entender logo, para poder meter o pé aqui. Porque Deus sabe que eu não suporto. Mas olha só, não é o que eu quero, é o que Ele quer. Você entende? Tem momentos que eu estou num ambiente que eu digo assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu começo a pedir socorro a Deus. Senhor, tá bom, Deus. Não, tá bom não, vai ficar mais um pouquinho. Mas Senhor, eu tenho que sair daqui. Deus, não, fica mais um cadinho aí. Ouve aí, presta atenção aí. Não, Senhor, não estou afim, não quero. Não, pode ficar aí. Estou te tratando. É assim que vem, estou te tratando. Bom, né? Estou te tratando. Deus, não aguento mais comer miojo. Estou te tratando. Meu Deus, quentinha. Estou te tratando. Meu Deus, essa banda larga, a banda curta, corta toda hora. Estou te tratando. Não adianta, irmão. Meu Deus, até quando eu trabalho nessa empresa, esse patrão chato, esse chefe. Estou te tratando. Meu Deus, só vem cliente mala. Estou te tratando. Vocês estão entendendo? Jesus está falando aí, aleluia. Não aguento mais essa rua. Deus está te tratando. Está te tratando, não adianta, meu irmão. Aí você fica assim: poxa, Deus. Deixa Deus te organizar. Deixa Ele colocar as engrenagens no lugar, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não aguento mais essa humilhação onde eu estou. Deus está te tratando, está acertando. O relojoeiro está te desmontando todinho, está apertando tuas engrenagens, dando a lubrificação, está limpando tuas engrenagens para fazer você funcionar de forma correta. E não adianta você reclamar, não. Não adianta falar: meu Deus, se o Senhor não fizer. Dando piti para Deus, é isso mesmo. Bate perninha e tudo. Jura que isso funciona? Tu acha que Deus vai se movimentar, que Deus está comovido com o teu choro? Oh, Juan Antônio, Deus não se comove com nada disso, irmão.
Você pode chorar, meu irmão, de ficar com as vias aéreas entupidas, o olho entupido, aqui tudo entupido. Deus vai continuar olhando para você. Acabou? Acabou? Já viu como é que Deus trata o profeta? Põe de pé, quero falar contigo. Levanta. Faz aí, Elias, na caverna. Sai daí. Moisés, entra na tenda, quero falar com você. É sempre assim, meu querido. Não tem esse negócio de cuti-cuti. A minha, sabe, a minha menininha, os olhos do pai. Oh, parou esse momento Lagoinha, parou. Acabou. É Deus, sabe, como um trovão olhando para você, levanta. Bora, minha filha, levanta. Não dá tempo não, vambora, meu filho está voltando. Vambora, sai disso aí. Sai desse negócio, amadurece, cresce. Para de nhenhenhê. Nutelice, ei! Vocês precisam ser mais fortes que o mundo. Se vocês não estão aguentando a própria situação, quando vier o anticristo, vocês vão pedir para morrer antes da hora. Amadureçam, cresçam, se fortaleçam. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de moderação, de poder, de amor no Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos só um pouquinho. Estamos acabando. Como está a tua vida? Seja franca e sincera com você mesmo. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Mas está agradecendo por fidelidade ou está agradecendo por gratidão? Está agradecendo porque conseguiu o que tem? Ou está agradecendo porque Deus tem te guardado? Existem vários níveis de gratidão. Às vezes eu agradeço não porque Deus me deu tudo, eu agradeço porque Deus está me dando livramento. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, eu faço isso. Porém lá dentro continua uma infelicidade, lá dentro continua um vazio, lá dentro continua um vácuo, lá dentro continua uma frustração, lá dentro continua alguma coisa dizendo, está errado, não está certo, por que não mudou, por que não melhora? É hora de você olhar para você e falar assim, meu Deus, preciso acertar a engrenagem da minha vida. Preciso ver que mecânica é essa que eu estou. Pessoas influenciam você, sabia? As pessoas influenciam na sua mecânica, na sua velocidade. As pessoas influenciam no seu modo de funcionar. Cuidado. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. O homem espiritual a tudo discerne, por ninguém é discernido. É isso que o apóstolo Paulo diz, porque nós temos a mente de Cristo. Lá em Romanos, Paulo vai falar sobre isso, justamente essa questão de discernir, saber o que está errado, o que está dando certo, o que está dando errado, e por não é culpa do diabo, nem é você. Esse momento você fala, Espírito Santo, como um relojoeiro pega uma peça mecânica e consegue abrir e ver os rubizinhos pequenininhos, como alguém que tem a técnica de um cirurgião, que consegue pegar aquele cabelinho. Eu sei que tu me sondas e me conheces. Eu sei que tu conheces as coisas mais íntimas do meu interior. Eu sei que tu conheces o meu inconsciente. Nem eu conheço o meu inconsciente, mas tu conheces o meu inconsciente. E eu sei que tem muita coisa para acertar aqui dentro de mim. E eu hoje estou ouvindo uma palavra de verdade que diz o seguinte: se eu não aceitar que Deus movimente a minha mecânica, vai continuar tudo como está. Nada vai melhorar. E eu quero, Deus, eu preciso, eu tenho necessidade, eu tenho desejo de que melhore. Eu te agradeço por tudo que eu tenho, Senhor. Eu louvo por tudo que eu possuo. Mas há muitas coisas que eu ainda não adquiri. E eu preciso que o Senhor coloque a sua mão na minha vida. Preciso que o Senhor conserte meu jeito de pensar, meu jeito de gastar, meu jeito de ganhar dinheiro. Preciso que o Senhor conserte os meus traumas de infância, porque hoje repercute como eu sou, a maneira como eu falo, a maneira como eu ajo, a maneira como eu reajo às pessoas tem muito a ver com o meu passado, tem muito a ver da maneira como eu fui criada, como eu fui criado de criança. Eu não percebo, mas sou arrogante. Eu não percebo, mas sou iracundo. Eu não percebo, mas sou oprimido, oprimida. Eu não percebo, mas sou deprimido, sou deprimida. Eu não percebo, mas sou ansioso, ansiosa demais. Eu não percebo, mas eu estou cheio de mania. As pessoas sabem, não falam por medo, talvez por respeito a mim, mas eu não percebo coisas que estão erradas na minha vida, e eu não estou tomando providência. Estou ficando mais velho e cada vez fica pior. É tempo de eu dar um basta.
Porque eu não quero que essa engrenagem continue girando do jeito que está, na velocidade que está, no peso que está. Eu preciso de uma transformação de vida agora, hoje, nesse momento, porque é hoje que eu estou ouvindo essa palavra. Não é para amanhã, não é para depois da manhã. O início, o resultado não sei se será hoje, mas hoje eu tenho que iniciar uma coisa nova. Eu preciso de algo novo. Eu preciso hoje, Deus, deixar de ser quem eu sou. Quando a Bíblia diz nova criatura é, significa que Jesus acerta todas as coisas. Significa que Jesus mexe. Significa que Jesus sabe que nós precisamos ser acertados. Fale com Deus. Você tem esses minutinhos só para falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai. Porque eu sei que se passar mais anos, ao invés de me conscientizar do que eu tenho que acertar, vou começar a me revoltar. Vou achar que o evangelho não funciona. Eu vou achar que os pastores são mentirosos. Eu vou achar que igreja nenhuma presta. Eu vou achar que o evangelho não é bem isso não, que a Bíblia não é bem assim. Eu vou começar a achar, ó Deus, na minha frustração, que nada presta no mundo espiritual. Como muitos hoje já fazem isso. Eu vou começar a achar que o Senhor me chamou para ser pobre mesmo, para ser infeliz mesmo, para não ter vida nenhuma. Eu vou começar a entender que, na verdade, o diabo é muito poderoso. E que tudo que eu quero fazer, o diabo vai lá e... Senhor, eu preciso mudar. Preciso me transformar. Eu preciso ser transformado, Pai. Transforma a minha vida. Transforma a minha maneira de pensar. Transforma meu jeito de agir, Pai. Me ajuda, Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu não vou mudar isso de um dia para o outro. Mas eu tenho que parar de ser como eu sou, Pai. Tem muitas coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Em nome de Jesus. Eu preciso, Senhor, entender o que Tu queres. A transformação da minha vida.